Primeira de Pedro, capítulo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Podeis assentar, meus queridos. Esse texto, eu particularmente acho belíssimo essa expressão que Pedro usa, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E Pedro está exortando aos cristãos lá do primeiro século que se alimentem do genuíno leite. Há intérpretes ou exegetas que traduzem a expressão leite espiritual por leite da palavra. Uma coisa curiosa é que em grego, mas é em grego literal, fala leite racional, mas é grego literal. Tanto a palavra quanto a ideia de razão tem aqui nesse texto o sentido de alimento espiritual. O que Pedro está dizendo para os cristãos: se alimentem espiritualmente. E o alimento espiritual tem a ver com a palavra, porque a palavra de Deus revelada tem a ver com a palavra de Deus revelada, tem a ver com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é revelada em sua palavra, em sua escritura, tem a ver com a pessoa de Cristo, porque Cristo é a palavra encarnada que assumiu formato humano, carne humana. E o alimento espiritual tem a ver também com a razão. Por quê? Porque Deus é a razão da nossa existência. Quando eu era estudante ainda, lá com 19 anos de idade, no seminário de Campinas, a gente tinha que estudar a língua original. Mas eu me lembro a minha surpresa quando cheguei no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra estava junto com Deus e a palavra era Deus. O termo no original tanto pode ser traduzido como palavra, como verbo, mas também pode ser traduzido como razão. Razão. Então, quando diz a palavra se fez carne, a razão. Qual é a razão da nossa fé? Qual é a razão da nossa crença? Aponta já no texto original para Cristo Jesus. Então, quando Pedro está dizendo aqui que os cristãos devem se alimentar espiritualmente, tanto tem a ver com a palavra de Deus aqui, Escritura, com a vontade de Deus expressa pela Escritura, mas também tem a ver especificamente com Cristo Jesus, porque Ele é a palavra, Ele é a palavra encarnada. E ainda que no grego original esteja com a palavra racional, tem a ver com Cristo, porque é a razão da nossa fé, sem o qual não faz sentido a vida. E aí Pedro está escrevendo aqui porque ele quer uma igreja bem nutrida, quer cristãos bem fortalecidos, quer ministérios bem sólidos,
Então ele exorta a que se alimente de algo genuinamente espiritual. E para que nós precisamos nos alimentar espiritualmente? E eu gostaria de trazer algumas observações. Primeira delas, meus queridos irmãos, é que o alimento espiritual ele vai imunizar a igreja contra ataques do inimigo. O alimento espiritual vai imunizar a igreja contra ataques do inimigo. Nós vivemos um momento terrível da história da igreja. Uma das maneiras pelas quais o inimigo tem atacado a sua igreja é através das distorções. Nós temos sofrido distorções doutrinárias, distorções teológicas. Nós sofremos hoje na sociedade distorções éticas. Nós temos hoje a distorção do conceito bíblico de família. A igreja está sendo atacada de todos os lados. E a única maneira da igreja enfrentar isso e se imunizar dos ataques externos é, sem dúvida nenhuma, através do alimento da palavra e da razão de Deus para a nossa fé, que é Cristo Jesus. A igreja sempre enfrentou os ataques. E eu quero dizer aos irmãos que a igreja sempre vai enfrentar. Deus não chamou a sua igreja para ficar abaixo de uma árvore frondosa, à sua sombra e água fresca. Não. Mas Deus chamou a sua igreja para o embate, para a luta, para o combate. Mas uma maneira de imunizar a igreja contra esses ataques é através do alimento da palavra e da razão de Deus, que é Cristo Jesus. As pessoas às vezes pensam, mas a igreja primitiva enfrentou ataques também contra os inimigos. E como? Se dissermos que a igreja primitiva não enfrentou ataques, isso é desconhecer não só o texto da Bíblia, do Novo Testamento, como Atos dos Apóstolos, mas é desconhecer a própria história da igreja primitiva na era pós-apostólica. Um dos grandes ataques do século II foi o gnosticismo. O gnosticismo era um movimento que era um mixe, procurava mixar evangelho com pensamentos esotéricos, com pensamentos filosóficos. E como a igreja enfrentou o gnosticismo, se não com a palavra, alimentando-se da palavra e buscando a razão de Deus, que é Cristo Jesus. Alguém pode pensar, mas a igreja no primeiro século, ela recebeu ataques, mas ataques de gente simples, simplória. Lê do engano. No século II, entre o ano 175 ou 180 da era cristã, houve um filósofo, um homem de uma cultura, um homem famoso nos seus dias, chamado Celso, que escreveu contra o cristianismo, atacando o cristianismo. Mas a igreja teve que responder. E só pode se responder quem se alimenta da palavra e quem busca na razão que é Cristo Jesus.
Nós completamos 500 anos de reforma protestante este mês. E como que surgiu a reforma protestante? Qual era o contexto? Surgiu porque pessoas se levantaram querendo voltar à palavra, com sede da palavra, querendo se alimentar da palavra. Mas o alimento naqueles dias o leite estava, digamos que estragado, adulterado. Havia distorções doutrinárias seríssimas. Gente que ensinava, por exemplo, que a morte, além de céu e inferno, havia um terceiro estágio. Havia misticismo para todo lado. Havia superstições, imoralidade até mesmo no alto clero. E gente com sede da palavra, com sede da razão, começaram a questionar e buscar na palavra subsídios e dizer: essas coisas estão erradas. E quem é que fez isso? Foram padres, foram freiras, foram católicos, gente. Às vezes a gente fala de reforma protestante, as pessoas pensam que se deu na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja da Assembleia. Não havia isso. Foram freiras que foram lendo a Sagrada Escritura e dizendo assim: mas espera aí, casamento é coisa de Deus. Por que é proibido casar? Foram padres que foram questionando: mas espera aí, a Bíblia não fala de purgatório, fala de céu e inferno. Foi dentro do contexto do catolicismo que foi gente com sede da palavra. Às vezes a gente cita John Knox, Calvino, como se eles já fossem protestantes e tivessem nascido protestantes. Não, nasceram católicos. Mas foram gente que tinham sede da palavra de Deus, que tinham sede de conhecer a palavra, e quando começaram a vasculhar a palavra, começaram a descobrir a fonte, a verdade, e a medir todas as coisas através da razão que é Cristo Jesus. Quando nós também não buscamos a palavra e a razão que é Cristo Jesus, nós também ficamos susceptíveis às heresias. Eu conheço gente que gosta da encenação estética, vai atrás da igreja que tem aquela encenação estética. Conheço gente já que gosta mais do emocionalismo, da igreja onde a emoção é exacerbada. Outros procuram pregadores, a dramatização, outros a coreografia, outros o inovacionismo. O que essas coisas têm a ver com a palavra e com a razão que é Cristo Jesus? Uma coisa que me impressionou, meus irmãos, é a tentação de Jesus no deserto. A forma como Satanás dialogou com o Filho de Deus. E Satanás citou um texto da Escritura para Jesus. Eu sempre fiquei muito impressionado, mas que audácia desse Satanás citar texto da Escritura para Jesus. E ele realmente citou, mas citou dando uma torcida, citou dando um outro veredicto. E a partir daí Jesus sempre responde para ele citando a Escritura, dizendo para ele: olha, não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, como diz a Escritura.
Aí eu fico pensando, se nós não nos alimentarmos da palavra e de Cristo, que é a sua razão, pode também sermos ou cairmos num engodo, como tem acontecido nas igrejas pós-modernas, e como aconteceu com a igreja medieval. Pedro está dizendo: desejem como crianças recém-nascidas esse genuíno leite espiritual, seja o leite da palavra de Deus, por onde Deus revela a sua vontade soberana, ou seja, o leite racional que aponta para a razão, que é Cristo, a palavra encarnada. Uma coisa que nós vivemos na sociedade hoje, e basta ver pelas novelas, pelas revistas, pelos filmes, pelos seriados, é a sexualização distorcida. Aquilo que Deus criou em santidade é profanado na sociedade. Existe uma erotização social, a presença do erótico em todas as esferas da sociedade, sendo ampliada, amplificada, falada, pregada. Acontece que Deus, no pós-queda do homem, vestiu o homem, mas há uma erotização social dos nossos dias, e é isso que tem se ensinado aos nossos filhos, às nossas crianças. Ou a igreja se alimenta da palavra e busca na razão, que é Cristo, ou ela se deixa levar pelos ventos de doutrinas. Uma segunda observação que eu faço nesse texto é que o alimento espiritual é o que vai fortalecer a igreja na hora da provação. É o que vai fortalecer a igreja na hora da provação. É claro que as distorções que a igreja já está vivendo, isso já é uma grande provação. Quando os valores cristãos estão sendo achacados, isso já é uma provação. Quando sabemos que em certos países é crime ser cristão, quando em certos países é proibido carregar a Bíblia Sagrada, como que a igreja vive e suporta tais provações? Se alimentando da palavra e buscando na razão que é Cristo Jesus. Quando Jesus olha para a igreja de Esmirna, isso está descrito no livro de Apocalipse, Jesus disse para a igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação. Eu sei que há corrente escatológica que pensa diferente, dizendo que a igreja não vai passar por dificuldade nessa terra, mas então eu não compreendo. Eu não compreendo, porque não é isso que eu vejo em Atos dos Apóstolos. Não é isso que eu vejo na história da igreja, e não é isso que eu vejo nos dias atuais. É verdade que existe uma tribulação maior ainda. Jesus disse para a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação. E o que ele disse para aquela igreja? Ele disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como é que a igreja vence? Como é que a igreja consegue ser fiel, se não se alimentando dessa palavra, onde nós encontramos a expressa vontade de Deus para a nossa vida? A razão que é Cristo Jesus. Fico impressionado também com a palavra de Justino Mártir, do século II da era cristã, quando escreveu: meu mais ardente desejo é sofrer por amor de Jesus. Meu mais ardente desejo é sofrer por amor
de Jesus. Teologia do sofrimento hoje está desatualizada, porque nenhuma igreja mais fala sobre sofrimentos. As teologias pós-modernas, elas recusam o sofrimento. Mas quando eu olho para Justino dizendo que o seu ardente desejo é sofrer por amor de Cristo, eu vejo um homem, sabe como? Impregnado de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem com fogo na alma, paixão por Deus, amor pela graça. Mas o que fortalece é que Justino era um homem que se alimentava da palavra de Deus. Justino escreveu sobre a razão de Deus. Justino foi martirizado por dar a sua vida, por amar a Cristo Jesus. Escatologicamente, queridos irmãos, a Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, de nação contra nação, de fome, de pestilência, de perseguição, e tudo isso está presente à igreja. Fala inclusive de sinais no sol, na lua e nas estrelas, não sei o que é isso. Fala de angústia na terra, em perplexidade por causa do bramido do mar. Fala de medo e pavor dos homens porque os poderes dos céus serão abalados. Como a igreja vai enfrentar tudo isso? Só há um caminho. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno alimento espiritual, ou seja, o alimento da palavra, o alimento racional, que é a razão é Cristo. A razão de Deus para a nossa vida é Cristo. Eu me lembrei também de Teodoro de Beza, um grande reformador do século XVI, teólogo e discípulo amigo de João Calvino. Há uma expressão de Teodoro de Beza, ele se referindo ao rei, à majestade, dizendo: olha, vossa majestade, a igreja é uma bigorna. Bigorna é aquilo que recebe as pancadas. É verdade que é uma bigorna que já destruiu muitos martelos, mas veja só, meus irmãos, como bigorna, a igreja recebe as suas pancadas, e não há outro meio senão nos alimentando da palavra e buscando a vontade de Deus expressa aqui, e na razão que é Cristo Jesus. E por fim, o alimento espiritual, ele é necessário para dar crescimento para a salvação. O texto diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Para quê? Para a salvação. E aqui eu quero também frisar, esse é um tema negligenciado nos nossos dias. Parece que não se fala de salvação mais. Ninguém fala de passar pela morte. Crente não morre. E se morre, acontece o que com o seu espírito? Para onde nós vamos parar? Temos que buscar isso na santa palavra de Deus, que é esclarecedora. A Bíblia diz que nós importa comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso é coisa seríssima. Como será a vida pós-morte?
Mas o evangelho midiático não fala sobre isso. Não entra no assunto. Como se falar de salvação fosse uma coisa obsoleta, ultrapassada, arcaica. Pedro diz: se alimentem espiritualmente, porque é isso que dá crescimento para a salvação. E é interessante que salvação é um ato da bondade de Deus. Viu o que está escrito aqui no versículo 3? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é o quê? Bondoso. A salvação é um ato da bondade de Deus. Tem uma expressão que as pessoas usam e eu acho muito correta, é a chamada graça imerecida. E realmente, o que faz de mim, o que há em mim para que eu mereça a salvação de Deus? Não há criatura que possa exigir de Deus a sua salvação. A graça realmente é imerecida, mas Deus, na sua eterna misericórdia, providenciou salvação à sua igreja, aos seus filhos, a quem Ele os amou na eternidade. Então, de fato, meus queridos irmãos, esse alimento da palavra, Cristo Jesus, que nos dá crescimento para a salvação. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, ele usa uma expressão: tão grande salvação, tão grande salvação. E quando você vasculha a palavra de Deus e encontra que Jesus não morreu pelos anjos, não morreu por outra criatura que não seja por você, por mim, pela sua igreja, isso é graça imerecida. Se é a bondade de Deus, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu venho de uma tradição em que eu fui ensinado que a salvação depende dos meus esforços. Imagine a crise que a gente não tinha espiritualmente dizendo, porque se a salvação depende do meu esforço, então se eu tropeçar, eu vou perder a salvação. Tive até uma experiência muito particular. Uma vez eu olhei no espelho e falei assim: de agora em diante não vou pecar mais na vida. Isso é coisa do adolescente mesmo, né? Porque se a salvação depende do meu esforço, e eu também vamos ver os recursos que havia da igreja. Também acendi velas, também rezei de joelhos, fiz tudo isso, para no final não se sentir salvo coisa nenhuma. Depois, quando me deparei com a palavra de Deus, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é como se o mundo caísse sobre a minha cabeça. Mas o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? O que eu fiz da minha vida? E aí, quando você começa a se alimentar da palavra, isso é uma coisa maravilhosa. Quando você começa a ver o caminho da salvação, e começa a arder o coração, e começa a mudar o seu pensamento, e se isso está acontecendo com você, e se isso está acontecendo com quem está nos assistindo pela internet, eu quero dizer o seguinte, que não sou eu que estou provocando isso. Até isso é algo de Deus.
porque a Bíblia diz que tanto a fé quanto a graça é dom de Deus. Eu não criei porque eu quis crer. Aliás, eu não tive... eu vou contar aqui. Vocês não espalhem muito não, viu? Mas eu tirava tanto sarro dos crentes quando eu era adolescente, né? Tirava tanto sarro. Não entendia por que eles iam de terno e gravata para a igreja num calor de domingo. Olha só como eu estou. Como a gente paga direitinho mesmo, né? Tem que terminar aqui porque a garganta está ruim. Enfim, meus irmãos, alimento espiritual, sim. Você sente a paixão. Quando você sente algo, é Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Porque nós, de nossa natureza, não aceitamos, nós tiramos sarro, nós brincamos, nós humilhamos, nós renegamos Deus, porque simplesmente é a nossa natureza. Agora, quando eu fui ensinado, quando alguém botou a Bíblia na minha frente e falou assim, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo, está perdoado dos seus pecados, eu falei, não é possível. E aí você às vezes até se emociona, chora. Isso não sou eu quem provoca na pessoa, nem a pessoa vai provocar isso em mim. A Bíblia diz que também isso é dom de Deus. Dom de Deus. Então o alimento espiritual vai imunizar a igreja, vai fortalecer a igreja para o dia da aprovação e é o que vai dar crescimento para a salvação. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.